Bom dia, oficina para mulheres. Esse Rio de Janeiro quente, ensolarado. Estamos nos reunindo aqui para mais uma live. Essa live hoje super especial porque temos uma convidada para nós tratarmos um assunto super especial também. Porque a gente sabe, né, que a mulher ela tem um jeito próprio de estudar, ela tem um jeito próprio, né, de organizar sua vida. E aqui o nosso objetivo é ajudá-las a esclarecer cada vez mais os caminhos para que vocês possam ter uma vida intelectual pautada na sua essência, na essência da mulher. Então, para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, vou trazer aqui para vocês uma super convidada. Já eu vou chamar a Jaqueline Bastos para a gente poder conversar, tá bom? Então, quero que vocês desde já compartilhem, vão nessa gaivotinha que tem aqui no final da tela, compartilhe com suas amigas, compartilhe com todas aquelas mulheres fortes que vocês sabem que vai ser edificante escutar essa live do dia de hoje, combinado? Então vamos chamar a nossa convidada para a gente começar um bom dia. A gente já está quase na metade do dia, né? Mas vale a pena a gente colocar em ordem, né, os nossos pensamentos. Bom dia! A Mari está aqui. Vamos lá? Vou chamar aqui a Jaque para a gente poder conversar. Vamos lá. Aceitar o nosso chamado. Opa, peraí que eu vou virar a câmera. O bom é que apareceu uma flor. É verdade. Né? Eu já pensei que bom que teve coisa boa para ver. Bom dia, Gisele. Bom dia, Jaque. Tudo bom? Ah, que alegria. Tudo bem. Que alegria ser convidada. Que alegria estar aqui com você. Uma honra, viu? Olha só, Jaque. Eu vou desativar por enquanto aqui os comentários para a gente poder ver seu rostinho. Isso. Tá linda. Tá ótimo. Ótimo. Então, Jaque, eu comecei aqui a falar, né, que nós hoje estamos reunidos para poder falar um assunto muito importante, claro, que envolve a nossa vida intelectual. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a Jaque para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? A Jaque, ela é mentora e terapeuta de mulheres, ela é esposa do Renato, mãe da Maria Isabel, do Samuel e do Miguel. Ela é enfermeira há 20 anos, mas há 7 se tornou estudiosa do feminino e com base em Santo Edith Stein. E hoje ela é especialista em atendimento para mulheres. Sua missão é ensinar mulheres a se tornarem fortes, sábias e maduras, se conectando com a sua essência feminina. É isso, Jaque? É isso. Graças a Deus, sou chamada e eis-me aqui, né? Para atender, acolher todas essas missões, né? Amém. Então, vou só falar para a nossa audiência aqui qual é o nosso tema. Eu já venho divulgando essa semana, mas para quem ainda não pegou, o tema de hoje é ciclo menstrual e a vida intelectual da mulher. Qual deve ser essa relação, né, Jaque? Será que tem, né? Bom, antes de qualquer coisa, mais uma vez quero te agradecer. Fiquei muito feliz, né, com tudo que você partilhou. A gente já se conhece há um tempo, né? E você tem essa missão e eu acho necessária demais. Veja como é lindo que Deus não se esgota em generosidade, né? Então, pensar hoje em falar sobre a vida intelectual da mulher é seguir um contrafluxo, né, Gi? Porque hoje ou a gente tem uma visão totalmente deturpada, porque ou a mulher vai estudar para ser independente, não precisar de ninguém e sair igual um trator
vida, ou acha que não precisa estudar e que quando vai estudar, estuda o errado. Então, é importante que a gente saiba que sim, nós mulheres precisamos ter uma vida intelectual. A inteligência é uma potência humana que a gente precisa transformar em atos. Então, nenhuma mulher consegue ser sábia, ser madura, ser feminina, que é a nossa essência, se ela não tiver uma vida de atividades intelectuais. Isso é impossível. É claro e evidente que a gente sabe, por exemplo, e a gente conhece, mulheres que estudaram muito pouco, mas são extremamente sábias, porém a inteligência delas foi ativada com experiências nobres na vida, né? Então, é claro que a sabedoria, ela vem, sim, a gente sabe perfeitamente. Tem mulheres que nunca estudaram. Olha, minha avó Maria, querida, morreu com 95 anos, não sabia nem sequer escrever o próprio nome, né? Mas era extremamente sábia. Porém, a vida trouxe, né, as experiências para que ela se tornasse sábia. Porém, esse é um caminho que normalmente a tendência é mais fazer com que a gente siga um caminho menor, né, menos nobre do que se a gente conseguir estudar. E como hoje nós, nessa geração, temos uma abertura incrível, a gente pode tudo, né? Hoje qual é o lema? Aonde você chegar, você faz o que você quiser. Então, a gente tem que aproveitar dessa liberdade e fazer com responsabilidade. Então, hoje, basta um clique que você tem acesso a um grande livro, a um livro bom, a um livro em PDF, a um livro que chega na sua casa em 5, 7 dias. Então, isso é muito importante. É vídeo, é audiobook, tudo isso está extremamente acessível a nós. E por que a gente não está usando disso? Né? Então, isso é muito importante. Nós precisamos sim estudar, inclusive as mulheres que chegam a mim, que eu percebo que precisam e conseguem, vão ler. Eu vou indicar um livro, vou sugerir um bom filme, algo que possa realmente fazer com que aquela mulher possa elevar o seu nível de inteligência. Isso é muito importante, tá? Então, isso é a primeira coisa. Eis uma missão muito nobre que você assumiu e abraçou e disse sim. Então, que Deus te abençoe e que frutifique cada vez mais, tá? É o que eu desejo para você e para sua missão. Agora, o que tem a ver a vida intelectual com o ciclo menstrual, né? Quem que Gisele ficou doida? Agora a gente virou de tirou vez, isso? Né? Pois é, da onde a gente tirou isso, né? É muito importante que a gente saiba que nós, mulheres, somos cíclicas. Isso já é algo que a gente precisa entender. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza. A gente não é louca, a gente é cíclica e a gente não é linear, né? Isso ajuda a gente a entender que durante a nossa vida praticamente inteira, em que a gente tem consciência de quem a gente é, desde a puberdade até o finalzinho ali, a menopausa e tal, nós somos cíclicas, ou seja, nós vamos ter oscilação de humor, oscilação de criatividade, oscilação de produtividade, né? Então, em alguns momentos a gente vai estar com a cabeça mais aberta, em outros momentos a gente vai estar mais reclusa, mais silenciosa, e isso atinge e influencia diretamente a nossa vida intelectual. Por quê? Porque durante o nosso mês, o nosso ciclo, existem momentos em que a gente está mais estável, outros momentos a gente está mais eufórica, né? Mais criativa, que é o nosso próprio, a parte do período fértil. E existem também aqueles momentos em que a gente vai estar mais silenciosa realmente, que a gente não vai precisar, não vai conseguir dar tanto da gente. Eu lembro que quando eu li o livro A Vida Intelectual, né, ele fala exatamente sobre isso. Né? Eu deixei o livro lá na cabeceira, lá no escritório, no home office. Se você tiver ele aí... Quer que eu pegue para mostrar? Não, é só para falar o nome do autor, que aí é bom. É o Fertilante. Fertilante. Eu estava com ele aqui para falar. Então. Mostrando aqui ele.
Ótimo. Eu acho que toda mulher tem que ler esse livro. Esse livro é um livro, inclusive ele E, moldou a vida de muitos grandes pensadores, né? e já é, o nome, né, a produção veio aqui e me entregou. Ó. Legal, legal. Pode assustar a vida intelectual. É uma leitura facílima, facílima Muito, e gostosa. muito, muito, muito gostosa. Então, assim, e aí tem um capítulo que ele fala sobre o cuidado com o corpo para a vida intelectual, né? Ele fala que é preciso que a gente invista na saúde física para que você possa ter uma vida intelectual, para que você possa ter foco, para que você possa ter mais concentração, para que você seja mais produtivo na absorção daquilo que você está estudando. Então, a sua alimentação, o seu sono, e para nós em específico, que não está no livro, mas eu incluo, que é o conhecimento da nossa própria natureza. Então, muitas vezes, por exemplo, poxa, meu marido é capaz de estudar 30 dias seguidos, meu marido consegue, um colega de trabalho consegue fazer aquela hiperprodução, passar várias horas ali focado, e eu não sou assim. Porque, naturalmente, nós mulheres não somos assim. E a gente precisa respeitar isso. Se a gente não respeitar isso, o que vai acontecer? Nós já temos uma probabilidade, assim, uma tendência próprio da mulher tender a desfocar, porque nós somos multifocais. Nós temos um olhar para o todo, né? Nós temos um olhar maior, mais abrangente. Isso é fato, é próprio da mulher. Porém, quando a gente entende essa nossa natureza, a gente precisa direcionar todas as nossas atividades de acordo com essa natureza. Então, já a tendência do multifocal, e além disso, é o conhecimento da própria natureza de acordo com o seu ciclo. Então, a gente precisa tirar muito. Assim, eu vejo que você sabe disso, você já me acompanha há bastante tempo. Assim, a menstruação, para mim, é uma das maiores fontes de cura do nosso feminino. Por quê? Porque da hora em que a gente entra, né, fica mocinha pela primeira vez, até o final da nossa vida reprodutiva, climatério, menopausa, tudo é tragédia hoje em dia. Tudo é mal visto. Tudo é como se a gente carregar um fardo da nossa vida inteira. Quando a gente não consegue se conectar com isso, veja, o ano passado minha filha ficou mocinha, né? E quando eu falo isso, que ela ficou com 11 anos, ela ficou cedo? Ficou, mas eu também fiquei, né? Então, assim, ela ficou, e assim, eu fui acompanhando, sabe, Gi? Eu fui percebendo a mudança no corpo dela, a mudança no humor. Então, tinha dia que ela ficava ali tão agitada que eu falei, gente, essa menina vai ficar menstruada já já. Porque ela está ovulando. E hoje, por incrível que pareça, o ciclo dela está ainda não está estável, né? Ainda não está regular, mas ela já consegue compreender o dia que ela está mais agitada, que ela está mais nervosa, ela já consegue compreender isso. E isso é uma fonte de autoconhecimento tão grande que isso influencia nos nossos estudos. Ali tem dia que ela está muito mais focada, a gente, né? Que a gente está muito mais focada. Então, do início do ciclo, assim, vamos imaginar aqui, né? Que a gente bote como início do ciclo a menstruação, que na verdade não é, né? A menstruação é o final do ciclo. Mas vamos imaginar que o marco seja o início da menstruação. Naquele tempo da menstruação, cada mulher vivencia de um jeito. Tem mulher que sente cólica, tem mulher que tem vontade de ficar mais quieta, tem mulher que fica mais animada. Isso vai depender de cada uma. Mas aquele período ali, você precisa estar atenta para você ver para você respeitar o seu ritmo. A maioria de nós não respeita o nosso ritmo, o nosso próprio ritmo, porque a gente está sempre se comparando com alguém, né? Então eu estou sempre colocando a régua muito acima na natureza de alguém. Eu lembro que teve o ano passado, o ano retrasado, eu fiz uma imersão e foi assim, foi
incrível, foi unânime. Eu acho que devia ter umas 50 mulheres comigo ao vivo, era online. Eu falei assim, gente, que régua é essa que vocês estão colocando? E foi um chororô, assim. Por quê? Porque a gente fica se imaginando que, olha lá fulana estuda pra caramba. Nossa, e eu não estudo nada. Fulana conseguiu alavancar o negócio dela e eu não faço nada. Então a gente fica se remoendo e aí a gente esquece de quê? De confrontar a gente com a gente mesma. E eu lembro de quando eu comecei a estudar o ciclo, era até para eu engravidar e tal. Eu lembro que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas aquela que foi a fundadora do método Billings, ela fala que cada mulher é única e cada ciclo é único. Por mais que você tenha uma tendência, se você anotar tudo direitinho, no final de, sei lá, 12 meses, 6 meses, você vai ter uma série histórica do que naturalmente acontece no seu ciclo, mas cada ciclo é único. Por quê? Porque nós somos mulheres diferentes a cada dia. Cada mês a gente tem desafios diferentes que interferem diretamente no ciclo menstrual, gente. O mês que você se estressa mais, o útero sente, né? Ele pega aquilo. Então, se você acompanha, se você respeita, se você conhece, você vai ser muito mais capaz de entender que tal dia você não vai conseguir absorver do jeito que você absorvia de outro. E você pode pensar em montar uma rotina de estudos a partir desse conhecimento. Isso é incrível. Por quê? Porque quando você entra no período fértil, a maioria das mulheres, quando entra no período fértil, vira um foguete, pô, quer fazer tudo. É a hora de você dar uma alavancada ali e pegar um livro para ler, porque você vai estar mais criativa, você vai absorver mais. Mas aí, Jaque, eu não entendo disso. Aí é que você tem que estudar o teu ciclo, né? Conhecer o que é que está acontecendo no seu corpo. As mulheres não sabem. Veja quantas gerações as mulheres passaram olhando para a Lua, né? E se conectando com as fases lunares e com elas mesmas. Isso não é esoterismo, gente, isso é natureza. A gente se conecta com a nossa natureza. Quantas gerações precisaram analisar para fechar 4 estações do ano? Não foi assim do nada, mas foi diante de muito estudo, de muita observação. E a observação, a contemplação, faz parte da vida intelectual. Mas o que a gente quer? A gente quer virar um foguete. A gente quer só, vamos estudar, e não lembra de quem a gente é. Então, uma mãe, aí a gente vai adaptando a todas as áreas da vida da mulher. Uma mãe que tem filho recém-nascido, provavelmente ela não vai ter pique para ler alguma coisa muito profunda. Uma pessoa que nunca leu na vida não vai conseguir começar a fazer filosofia com, né? Não vai. Então a gente precisa ter esse olhar personalizado, mas não para a vida da outra, para a nossa própria vida. Se a Gisele tem ali, olha, a Gisele está trabalhando a vida intelectual, poxa, mas e eu? Olha, a minha vida é a minha vida, né? E por isso que com a graça de Deus, né, Deus coloca assim a gente um pouquinho mais experiente para ajudar outros que estão atrás. Assim como também tem alguém mais do que nós para nos ajudar também. E a gente precisa ser humilde para isso. E as mulheres, muitas vezes, nós mulheres, muitas vezes temos dificuldade nisso. É essa questão mesmo, né? A gente sempre precisa de alguém mais do que a gente para nos ajudar, para dar a mão com a gente e ir caminhando com a gente. Né? Eu tenho quem me ajude. Né? Eu não nasci sabendo, ninguém nasce, exatamente, né? Você exatamente. Passos muito importantes para a vida intelectual. Sim, sim. Isso é importante. Por exemplo, vamos pensar aqui. Poxa, tem mulher que nunca ouviu
algo sobre isso que a gente está conversando agora, né? E talvez esteja perdida. Ah, então já é um bom começo. Então, peraí, o que que a gente... Olha, a gente acabou de falar, o livro A Vida Intelectual é um livro fino e é um livro muito acessível. Muito acessível. E fala sobre coisas que eu falei assim, meu Deus, quando eu li, eu falei, gente, eu não imaginava nunca. Eu tinha meio que... Eu falava assim, ai meu Deus, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Quando eu comecei, foi maravilhoso. Né? Então, Aqui a assim, gente, aqui fala, pode falar. a gente vem conversando muito sobre as transformações que a vida intelectual traz para a vida da mulher, entender esse chamado. A gente conversou muito sobre a questão de você primeiro, né, os primeiros passos, porque as mulheres começaram a me perguntar muito sobre como eu organizo a minha rotina para eu poder ter uma vida intelectual. Como eu faço? Porque eu tenho muitos filhos, porque eu trabalho fora, porque... Eu falei assim, ó, não vou falar nada disso por enquanto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre as transformações que causam, para a gente poder entender a importância. Segunda Perfeito. coisa, e aí você vai usar o primeiro grande passo, que é a razão. Você vai entender o porquê isso é importante para você. Depois, você, principalmente quem nunca teve uma vida de estudos, depois que ela entende o porquê, né, da importância daquilo, ela vai começar a educar a vontade dela. Porque se a pessoa nunca, né, ainda mais vamos supor, num período, né, nós somos ciclos, naquele pior período ela assistiu a live, não, então hoje eu vou começar a ler. Pega o livro e não consegue. E aí se sente frustrada, né? Perfeito. E pega um filme para ver e não consegue nem refletir sobre o filme e se sente frustrada. Então a gente precisa Perfeito. primeiro educar a vontade, se conhecer, né? E educar a nossa vontade. A gente vem conversando muito sobre isso aqui, Perfeito. né? Sobre esse espaço. Perfeito. Isso é muito importante, Gi. Você falou uma coisa muito, assim, muito importante. Por quê? Porque a gente tem um excesso de informação e são informações maravilhosas, né? A gente sabe disso. Cada perfil que a gente tem perfil que a gente encontra que dá vontade de passar o dia inteiro ali olhando, vendo, assistindo. A hora que abre curso, abre não sei o que, dá vontade de comprar tudo. Só que se eu não tiver dentro da minha razão um porquê maduro, um porquê direcionado, eu vou virar mais, isso vai virar mais uma tarefa na minha vida desorganizada, e aí agora eu vou ter que criar uma rotina em que o estudo vai ser prioridade, e aí pronto, esqueço os filhos, esqueço o marido, esqueço tudo porque eu tenho que estudar, aí eu acordo um pouco mais cedo para estudar. Se o filho acorda, eu fico chateada, eu fico estressada porque eu queria estudar, porque eu não sei o quê, porque... Então, isso é essencial. Eu tenho que falar assim para você, excelente essa reflexão. Porque antes da gente colocar mais uma atividade, essa semana mesmo eu fiz na mentoria, eu falei para elas, olha, a organização da vida hoje, da nossa vida, ela está muito mais em tirar do que de colocar. Porque a gente tem tudo para fazer. A gente tem 500 coisas para fazer no dia. Mas nenhuma mulher pausa para respirar, para silenciar, para meditar, para contemplar, para saber exatamente o porquê você está fazendo aquilo, qual é a melhor maneira de fazer aquilo, se aquilo está adaptado para a sua vida, né? Então, isso é muito importante. Então, aí a gente volta justamente para o nosso ciclo, por quê? Vai ter dia da bendita, abençoada, chamada TPM, que todo mundo amaldiçoa, que deveria ser um tempo de silêncio, de reclusão, de reflexão para a mulher. Veja como Deus é perfeito. Aquilo que acontece no físico acontece também na alma, gente. E deveria ser um momento como, por exemplo, olha que lindo, o corpo está se preparando para receber uma vida. Aí vem o período fértil, você fica criativa, você fica movimentada e tal. Não aconteceu. Aí eu digo que o útero chora, né? Que não gerou vida. Aí ele te coloca fisicamente uma queda abrupta dos nossos hormônios que vão no chão. Ao mesmo tempo, a gente também vai caindo, nosso emocional vai diminuindo, mas ao invés da gente entrar naquele clima de raiva, ódio, irritação, impaciência, ira, a gente poderia fazer disso um momento de
contemplar tudo aquilo que a gente estudou ativamente no período fértil e deixar decantar dentro da gente. Porque para nós mulheres é isso que tem que acontecer. Que Edith Stein fala exatamente isso, né? A mulher, ela, tudo dela, ela pega do mundo externo, traz para dentro, acolhe no mundo interno, para depois jogar para fora. Veja se isso não é uma gestação. É como se fosse uma gestação intelectual. Mas a gente tem pressa, porque eu tenho que ler 2 livros por mês, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que lá. Então, 10 minutos por dia que você faça uma boa leitura, que você contemple, que você deguste, que você entenda que é um ciclo, que você está vivendo um ciclo, já vai fazer muita diferença. Ah, eu não consegui compreender aquilo, então espera, deixa decantar, vai refletindo. E o próprio ciclo vai ajudando a gente. Por quê? Você vai numa montanha russa, sobe, né? Os hormônios sobem, você começa a ficar mais criativa, mais produtiva. Depois desce. Que tal aceitar esse momento? Silenciar o coração, né? Ficar mais quietinha, deixar aquilo, a, a mente absorver, que é o que a maioria das mulheres hoje não faz. Refletir sobre o que está fazendo. Refletir sobre o que escutou, sobre o que aprendeu. A gente ouve 5, 6 lives por dia. No final do dia, qual que a gente lembra? Nenhuma. Qual que a gente traz para a realidade? Nenhuma. Então não adianta nada eu ler um livro inteiro em um mês. No final desse livro, no final desses 30 dias, não me mudou nada. Porque a vida intelectual é isso, né, Gi? Ela vem para ativar a potência, ativar a inteligência para que você depois coloque em atos. Porque senão não transforma, senão não tem transformação. Exatamente. Senão você vive só uma biblioteca. Você é uma biblioteca. Eu lembro que teve uma cliente que falou isso para mim, já que eu sou uma, como é que é o nome? Uma enciclopédia de conhecimento, mas eu não coloco nada em prática. Então, se você lê um livro em 6 meses, um bom livro espiritual, por exemplo, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, eu li quase 6 meses, porque tinha hora que eu tinha que olhar e ler de novo, porque eu não era muito para mim. E eu tinha que deixar aquilo chegar no meu coração, para lembrar, para tentar trazer, olha, onde que isso aqui me toca? Onde que isso aqui me muda, né? E inclusive, quando a gente consegue respeitar a nossa ciclicidade, a gente vai começando a perceber que a vida vai se tornando mais leve. E aí, olha que interessante, o ciclo que é nosso vai ajudando o ciclo intelectual, onde eu vou em busca da inteligência, da vida, né, do estudo, absorvo aquilo para depois deixar vir para a vida real. Porque vida intelectual, se não tiver vida real, não tem por que ser. Não tem por que ser, não é mesmo? É como se fosse algo imaginário, né? Não existe. Não tem. Não tem. E aí é que tá. E aí faz a gente também escolher que tipo de livro a gente vai ler. Porque a gente não pode sair lendo qualquer livro. Não pode simplesmente... E isso é algo que eu, Jaqueline, faço muito assim, porque a tendência que a gente tem, como eu já disse, é como a gente quer abraçar tudo e hoje tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então eu tenho que ser boa esposa, boa mãe, boa profissional. Não, peraí. Agora, aqui, agora, são 11h29. Eu estou aqui com a Gisele na live, mais essas mulheres que estão aqui. Eu não estou em mais lugar nenhum. Se eu ficar aqui, e agora? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e agora eu tenho que fazer não sei o quê, porque é o que a gente faz. A gente não se coloca presente. E o nosso ciclo, ele ajuda a gente a ficar presente no nosso dia. É uma pena que tudo que se fale de menstruação hoje, de ciclo menstrual, seja uma maldição.
A gente tem medo de menstruar, a gente tem medo de sentir cólica, a gente tem medo de ter filho, a gente tem medo de ter parto, a gente tem medo do climatério, a gente tem medo da menopausa, a gente tem medo de tudo. Ou seja, a gente tem medo da maior beleza da mulher. Porque não tem nenhum outro ser na face da Terra que passe por isso. E tudo isso foi destruído. A gente vive uma destruição. Pessoas disseram para mim, pessoas perto de mim, disseram assim, tadinha da minha filha, né? Tadinha dela, ficou menstruada tão cedo, vai sofrer. Olha, ela não está sofrendo, não. Sinto muito. Sinto te informar, vou ter que te decepcionar, mas ela não está sofrendo. Em nenhum momento ela sofre. Ela está aprendendo a lidar com a natureza dela. Ela está aprendendo, assim como ela está aprendendo a lidar com o temperamento dela, ela está aprendendo a lidar também com a ciclicidade do ciclo dela, da natureza dela. E tem dia que ela quer ficar mais quietinha, tem dia que ela... E aí ela gosta muito de ler. Tem dia que eu vejo que, assim, é só o livro que acalma ela. Ela passa o dia todo lendo, se deixar. Porque é um tempo dela, ela foge para dentro do quarto e ela fica ali quietinha. Já tem dia que ela não pega livro nenhum, que ela quer desenhar, que ela quer cantar, que ela quer brincar. Então, assim, a gente precisa ter essa noção da nossa natureza feminina. E uma coisa que é importante, Gi, a nossa vida intelectual, ela é diferente da vida intelectual masculina. E a nossa vida intelectual, ela tem que gerar resultado nos nossos afetos. E se eu não tenho o menor domínio sobre mim mesma nas minhas fases cíclicas, eu vou ser escrava desse ciclo. E isso é muito importante. Então, o que você vai ler, a leitura que você vai fazer, que faça com que você seja uma mulher mais virtuosa, que você seja uma mulher mais senhora de si, que não seja escrava do seu emocional, né? Que não seja escravo do seu emocional, porque ninguém merece você ter uma mulher que destrói tudo uma vez por mês só porque tá na TPM. Isso é escravidão. E a nossa vida intelectual tem que mudar isso de alguma maneira. Tem que trazer uma elevação, né? A nossa própria essência, ela nos ajuda a escolher as nossas leituras. Né? Se a gente consegue, se a gente se conhece, né? Se a gente se observa, a gente consegue, e com essas escolhas, atingir o nosso chamado, que é justamente esse cuidado com o outro. Esse cuidar desordenado faz com que a gente se perca, né? Faz com que a gente queira abraçar tudo de uma vez. Mas esse cuidado ordenado ajuda a gente a escolher as nossas próprias leituras. E essas leituras vão nos ajudar a dar esses passos de transformação. Né? Ajudar a nos conectar com a nossa essência, né? Ajudar a cuidar do outro. A gente, Sertilanges, ele fala muito, né, que o intelectual ele é responsável por cuidar do espírito do mundo. Né? No que sentido? A moral que está pairando no mundo hoje. O intelectual ajuda a cuidar disso. Né? E se é tão próprio da essência da mulher o cuidar, né? A mulher que busca essa formação, essa vida de estudos, ela está simplesmente ajudando a ordenar o espírito da moral da sociedade que ela vive, do tempo que ela vive, né? O espírito do tempo que ele fala. Né? Então, ela está ajudando justamente a ordenar, mas, Gisele, o que eu posso fazer para o mundo, eu na minha casinha, no meu mundinho? Aí a frase da Jaque. Quando a mulher muda, tudo muda ao seu redor. Muda. Né? Tudo muda, exatamente. E nós não vamos mudar o mundo, gente, lá fora. Né? É daqui mesmo, é daqui do meu cantinho, é lá em casa, eu estou criando um mundo. Tem um mundo lá, tem 3 almas que dependem de mim. Né? E eu vejo, por exemplo, nos últimos anos, que a minha maior dificuldade era com a Maria Isabel, e quando eu entendi que eu precisava mudar por dentro para, primeiro, saber cuidar dela, e segundo, formá-la como uma mulher sábia, que ela é minha maior cliente, né, gente? Ela é
aquela é a maior, é a mais desafiadora, que está comigo o tempo inteiro, está me olhando o tempo inteiro. Então, aquilo que o Instagram não mostra, a Marisabel vê, né? Então, a minha responsabilidade com ela é muito maior. Então, eu não vou... talvez hoje, se o Instagram derrubar a minha conta, ela está lá, continua me esperando. Então, a minha responsabilidade sobre o que eu estou estudando, sobre o que eu estou sendo, ela continua. E é de dentro de casa. E aí é que está. Dependendo do livro que você lê, dependendo por onde você está alimentando a sua inteligência, você vai estar sempre sentindo um vazio. Porque você acha que precisa estar fora para cumprir uma grande missão. E não é. Né? É ali onde Deus te colocou. E se você é uma mulher casada, se você tem filhos, não existe outro lugar em que você é mais importante. Eu lembro outro dia, o ano passado, eu fui num lugar, num grupo de oração, não lembro onde, mas eu fiquei muito angustiada. No final do grupo, teve uma moça que ela estava com um bebê no colo, uma menina linda, ela super arrumada e tal. E aí ela estava falando, não sei quem, não, porque eu preciso falar com fulano, não sei o quê, porque eu preciso encontrar minha vocação. Eu não sei, eu preciso encontrar minha vocação, eu preciso saber mais sobre a minha vocação. E eu falei, meu Deus, olha aí, ela gritando no seu colo, né? Olha ali a sua vocação gritando. Por quê? Porque a gente não estudou, ninguém contou pra gente que a nossa missão era aquela. Se quando que eu casar e ter filhos, se eu fui vocacionada para isso, se eu atendi o chamado do matrimônio, essa é a minha principal vocação. Essa é a minha principal vocação. E para nós, a gente precisa fazer esse tipo de leitura o tempo inteiro da vida. Por exemplo, ler a biografia de Santa Zélia foi muito importante para mim, porque era uma mulher extremamente ativa, tinha um negócio próspero, né? Viveu ali uma vida muito boa financeiramente, mas ela tinha um olhar voltado para aquilo que era mais importante, porque Santa Zélia foi muito bem instruída, buscou recursos, né, intelectuais. Santa Zélia tinha essa preocupação até com as próprias meninas, estudou o temperamento de cada filha, porque ela sabia que ela foi chamada, vocacionada para gerar filhos para o céu. Então, e como que a gente fica sabendo disso, Gê? Estudando. Porque hoje, se você for contar com aquilo que você recebeu, esquece. Nós recebemos muito pouco e a culpa não é das nossas mães. Se a minha mãe, se a sua está aqui, né, Gi? Não é das nossas mães. Porque elas também receberam muito pouco. Porque nós estamos há algumas gerações recebendo muito pouco sobre o que é o feminino e a missão da mulher. Então, hoje, a gente está aqui. Se a gente está aqui hoje, que com certeza a gente podia estar fazendo alguma outra coisa, Deus chamou a gente justamente para chamar a atenção de cada uma de vocês que é preciso, sim, alimentar a nossa inteligência para a gente cumprir da melhor maneira possível os nossos deveres e a nossa missão. Aquilo que as nossas mães não nos deram, aquilo que elas não tiveram para nos dar, não cabe mais a elas. Não tem dívida, sabe? Nós adultas não temos dívidas com as nossas mães. A gente agora é com a gente, né? Agora é com a gente. Não tem mais desculpa. Agora somos nós, né? Então isso é muito importante. E ainda que a nossa mãe tivesse sido assim perfeita, ainda que elas tivessem sido virtuosas ao extremo, nós agora somos adultas e esse é o caminho que é só nosso. É o cajado que é nosso. E a partir do momento em que a gente entende isso, não é mais um pode ou não posso estudar. Posso ou não posso? Não, eu devo estudar. Eu devo cultivar a minha vida intelectual. Deixa de ser um poder ou não poder. É um dever. Santa Zélia acordava muito mais cedo e ia dormir muito mais tarde para cumprir os deveres dela, para poder estar ali com as meninas. Quando ela começou a ficar doente, ela percebeu que ela tinha
uma filha que poderia ser muito problemática quando ela se fosse. E ela, enquanto ela não resolveu aquilo, ela precisou, sim, ela precisou buscar, ela precisou estudar, ela precisou entender o comportamento da própria filha. Como que se faz isso? Só com pensamentos? Só com sentimentos? Coitadas de nós. Porque pensa, são 11h40 agora. Imagina da hora em que a gente acordou até agora, como foram as nossas emoções. Totalmente instáveis, porque isso é próprio de qualquer emoção, é instável. Né? Então, a gente, com a vida intelectual, a gente consegue olhar a vida real, a vida comum, de cima, e não ser tão dominada e trabalhar com a razão, para ser cada vez mais coração. Não tem coração, gente, real, maduro, sem razão. Não tem. É só a gente não achar que a razão é frieza. Não, a razão é que deve nortear a nossa emoção. Aí sim a gente consegue. E é esse chamado mesmo, iluminado pela luz da razão. Entendeu por quê? Agora você entendeu, você encontrou a verdade, você não tem mais como recuar. Determinada determinação, né? Exatamente. Como disse a Teresa, não tem mais como recuar. Então, iluminado pela luz da razão, você vai o quê? Convidar a sua vontade, né? Não tem mais, será que eu posso? Você deve. Porque me marcou muito agora, já que você fala, é verdade, a gente deve buscar a vida de estudos, né? E aí convida, larga essa vontade infantil, né? Exato. Nós somos adultos, vamos largar essa vontade infantil, porque eu não consigo, não tem 10 minutos num dia, né? Não se propõe com vontade, não é mesmo? Oi, agora voltou, então, tinha parado. Voltou, né? Foi só uma travadinha rápida. Então é isso, eu acho que é isso que a gente... E aí a gente se conhecendo mais, esse autoconhecimento, né? Que vem através... Olha como as coisas estão interligadas. Vem através da própria vida de estudos. Você vai se conhecendo para poder ajudar o outro, para você poder crescer na própria vida intelectual. A mulher, né? Como a Jaque bem colocou, é uma coisa que a gente fala muito aqui, a forma que a mulher estuda é diferente do homem. Então, você se respeitando seu ciclo, se conhecendo, a gente vai crescer, progredir. Eu sempre falo que um dos pilares da vida intelectual é a vida de oração. Então, assim como a gente progride na vida de oração, a gente progride também na vida intelectual. Não é mesmo? Perfeito. Que eu queria pedir para você colocar as suas últimas palavras para a gente poder encerrar. Então, eu acho que a gente conseguiu unir o corpo, a mente e a alma aqui, né? Não existe uma vida que se eleve, não tem como a gente se elevar na ignorância. Não tem. E aí você pode trilhar um caminho, o que você deve é trilhar um caminho de individualidade, de personalização da sua própria essência, porque todas nós somos seres humanos, todas nós somos mulheres, mas cada uma de nós tem uma individualidade, tem uma vida real que é única. Ninguém é a esposa do Renato, ninguém é a Gisele Larrubia, ninguém é, né? Ninguém é, só nós. E quando a gente entende isso, quando eu entendo, por exemplo, que eu, Jaqueline, sou melhor pela manhã, então quando eu tenho que estudar, eu vou estudar pela manhã, que vai chegando à noite. Hoje, eu estou na menopausa, né? Acabei de entrar nesse momento, eu estou aqui. Ou eu vivo aqui, ou eu vivo essa realidade, que dependendo da situação, eu vou ficar mais irritada, eu vou ter aquela coisa do calor, eu estou trabalhando isso ainda, eu estou conhecendo o que é a menopausa. Então, ou eu entendo isso, ou eu vou ficar me lamuriando, me confrontando, me culpando. Não dá, gente. E assim, é muito triste a gente ver que tantas mulheres estão passando pela vida negando a sua própria essência e, com isso, colocando a própria essência como desculpa de não fazer nada. De não conseguir. Não, mas eu não consigo porque eu tenho uma péssima TPM. Olha,
por que você está tendo essa TPM? Será que é mesmo? Será que você não precisa de uma suplementação ou você não precisa simplesmente dominar o seu emocional? Você não precisa de um tempo de silêncio, você não precisa, por exemplo, ali naquelas horas, naqueles dias de mais silêncio, você não precisa de uma leitura um pouco mais contemplativa, ao invés de você fazer uma leitura intelectual, você pegar um salmo para ler, para aguardar aquele tempo passar, porque isso não tem jeito, a gente não pode sair da vida real, né? Então é muito importante isso, que a gente coloque os pés no chão e assuma aquilo que é nosso na nossa vida real. E o ciclo menstrual faz parte da vida de toda mulher. Fugir disso é fugir principalmente da beleza que Deus fez a nós, né? Deus fez assim. Deus não tem como ter errado. Não tem como. Tá bom, Gi? Tá ótimo. Quero agradecer muito a sua participação. Tenho Eu que certeza que vai agradeço. ajudar a muitas mulheres. Então, você que assistiu, né, e que viu sentido nisso, compartilha com outras mulheres para que elas possam também alcançar esse sentido. Né? Então, que Deus abençoe muito o seu trabalho, Jaque, a Amém. sua vida, a sua família Amém. também. Muito obrigada por Amém. disponibilizar esse tempo para poder, de coração, falar assim para as mulheres. Amém. Bom? E olha só, já vou deixar aqui um convite. Vamos marcar para fazer uma roda presencial. O que você acha? Falando Adorei a sobre ideia. vida intelectual? Vamos Então sim. vamos. Tá bom? Vamos sim, tá Obrigada combinado. pelo convite, Tá. tá, Gê? Obrigada mesmo. Tá Igualmente. bom? Obrigada a você, tá? Um grande beijo. Fica com Deus. Fica com Tchau, Deus. tchau. Fiquem com Tchau, Deus. Um bom dia. gente.